Voltei! Falei que eu voltava, foi rápido dessa vez, hein? Eu sou a Sônia Lessi, sou sócia-diretora na Profissas e voltei para bater um papo com vocês agora com um convidado diferente, o Delton Lop desculpa, Delbar Lop Delber Lage, desculpa, Tranquila. Delber Lage, enrolei aqui para falar o nome dele. Tô aqui para bater um papo com ele para falar sobre o crédito do trabalhador. Ele vai explicar tudinho pra gente, porque eu também quero saber. Mas se apresente para o nosso público, fale um pouquinho mais da sua empresa. Legal, eu prometo que entender o crédito do colaborador é mais fácil que falar meu nome, viu, Sônia? Mas brincadeiras à parte, pessoal, a SalaryFits, ela é, de um lado, uma plataforma de tecnologia, que foi criada para ajudar as empresas a interagirem com as instituições financeiras para a oferta do crédito consignado. Então, hoje a gente é, entre o consignado público e o consignado privado, a maior plataforma privada de processamento dessas atividades. Então, a gente não é nem o banco, né? Nem o sistema de folha. A gente é uma plataforma de tecnologia que se posiciona entre os dois sistemas, o sistema do banco e o sistema da folha, para permitir que as interações entre a instituição financeira, o RH e o colaborador aconteçam de forma eficiente, de forma digital, sem dar trabalho operacional para o RH de um lado e sem gerar inconsistência para a instituição financeira no outro. Então, na medida que a gente faz isso, a gente consegue reduzir muito os erros operacionais, o risco de inadimplência para a instituição financeira e, consequentemente, isso se traduz em taxas de juros mais baratas para os colaboradores na ponta. Tá? Então, hoje a gente gerencia um estoque de crédito consignado a ser pago de mais de 100 bilhões de reais, né? Tanto para empregadores públicos, órgãos públicos, quanto para empregadores privados. Tá? Essa é a primeira dimensão da plataforma da SalaryFits. Além disso, a gente criou, no entorno dessa plataforma de tecnologia, uma plataforma multibenefícios, a partir da qual o RH pode colocar à disposição de seus colaboradores uma série de produtos e serviços que cobrem 3 verticais focadas no bem-estar do colaborador e da família do colaborador. Primeira delas, financeira. Então, além do crédito consignado, a gente tem vários tipos de seguro: casa, carro, vida, bicicleta, celular, doenças graves e outros. A gente tem vários tipos de produtos de consórcio, investimentos e outros. E a gente cobre também a vertical de saúde e bem-estar. Então tem produtos como saúde complementar, Gympass, TotalPass, saúde emocional, psicologia online e vários outros. E produtos que vão focar na jornada de aprendizagem do colaborador, seja com educação financeira, com graduação, pós-graduação, MBA, ou na família do colaborador, como, por exemplo, cursos preparatórios para o Enem, para aquele colaborador que tem família em idade ali de vestibular. Então, a gente oferece tanto a plataforma de gestão do consignado de um lado, quanto a plataforma multibenefícios do outro, a custo zero para o empregador. Então, o empregador não paga por isso, o colaborador não paga também pelo acesso à plataforma, ele paga pelos produtos que ele consome, e quem vai nos remunerar é quem vende esses produtos do outro lado. Então, a gente tenta criar um ecossistema ali super bacana para todo mundo, e é daí que vem um pouco a nossa história com o novo, com o crédito do trabalhador, que a gente quer discutir aqui um pouquinho com vocês. Tá, mas aí a gente quer entender o que é o crédito do trabalhador e quem é que pode solicitar ele hoje, né? Quem está apto a recebê-lo? Legal. O crédito trabalhador é, digamos, a nova fase do consignado privado. O crédito trabalhador nada mais é do que um ajuste legislativo que o governo fez na dinâmica do consignado privado que já existia, para tornar mais fácil o acesso pelos colaboradores ao pedido do crédito consignado. Tá? Então, quem é que pode pedir acesso a isso? Todo e qualquer funcionário CLT. Todo mundo hoje que é um funcionário CLT pode baixar o app da carteira digital e na carteira digital ele pode solicitar uma simulação do crédito do trabalhador. Além disso, ele pode procurar também uma das 77 financeiras habilitadas para ofertar esse tipo de crédito, né, pelo Ministério do Trabalho, Dataprev e Banco Central, e pode diretamente perante a instituição financeira, né, seja um grande banco, seja um banco digital ou outro, falar: eu quero o crédito digital do trabalhador. Essa instituição, então, vai consultar as informações, né, de salário e margem consignável desse colaborador disponíveis na carteira digital e vai ali colocar uma proposta para esse colaborador. Então, em um grande resumo, o que aconteceu com o novo crédito trabalhador foi o fato de que, no modelo anterior do consignado privado, para que houvesse a oferta entre banco e colaborador, tinha que ter um contrato entre a empresa e o banco. E, consequentemente, o RH tinha um controle muito maior de quem ofertaria empréstimo consignado para os seus colaboradores. Por quê? Porque o RH ia falar:
eu concordo com a oferta com o banco A, B ou C e faço um contrato com o banco A, B ou C. Se o RH não quisesse que existisse nenhuma oferta de consignado, ele podia simplesmente não fazer um contrato com o banco e não teria consignado. Hoje não. Hoje esse cenário muda dramaticamente, acho que a gente vai explorar isso um pouco mais. O RH tem a obrigação de cumprir uma série de rotinas, seja no E-Social, seja no Emprega Brasil, tanto para informar o salário e imagem dos colaboradores e os descontos que eles têm, quanto depois para processar os pagamentos desse consignado. Então o cenário muda dramaticamente. O RH não tem mais hoje percepção de quem pode, não percepção, ele não tem controle de quem vai ou não vai ofertar um crédito para o seu colaborador, e se ele não agir proativamente, ele não vai ter nem controle ou ingerência sobre as taxas que vão ser ofertadas. Então, acho que aqui hoje eu posso trazer uns dados bem legais para todo mundo, para que o RH possa, de um lado, dimensionar o trabalho operacional, o risco operacional que ele tem, e de outro lado, para que o RH possa entender o que ele pode fazer para baixar essa taxa para o colaborador. Boa, eu acho que é isso que a gente quer saber, né. Inclusive, gente, manda pergunta aqui no chat, porque o Delber vai responder para todo mundo, mas o onde entra o RH nessa história, né? O que o RH precisa, assim, estar muito atento, como que quais são os novos processos que eles precisam incluir? Então, para a empresa que ainda não está fazendo isso, o que eles precisam fazer para garantir que o processo vai acontecer de forma correta? Legal, eu vou dividir essa resposta então em duas partes. Na parte operacional ou de obrigação legal, e depois na parte do que o RH pode fazer de maneira mais proativa, tá? O que o RH tem que fazer em termos de obrigação legal? A partir de agora, a primeira obrigação do RH é preencher adequadamente os dados do E-Social, no E-Social. Então, é tirar da folha de pagamento adequadamente os dados de salário, descontos e etc. Porque a partir desse dado que o RH vai imputar no E-Social, a Dataprev, que é a empresa do governo, vai fazer o cálculo da margem consignável e de quanto os bancos podem ofertar de crédito para o respectivo colaborador. O que a gente já viu nesse cenário? RH colocando rubrica de desconto em rubrica errada, e isso impacta o cálculo da margem. Então, o primeiro ponto é preencher adequadamente o E-Social com as rubricas corretas. Feito isso, as instituições financeiras vão começar a ofertar o crédito para os colaboradores, e uma vez que eles ofertem, o RH vai receber uma informação no DET: olha, um crédito para o Delber foi ofertado. Depois ele vai ter que pegar essa informação no Emprega Brasil e falar, ver quantas parcelas foram ofertadas para o Delber, qual o valor do crédito, qual o valor do desconto. Vai ter que avaliar isso na folha para ver se cabe ou não cabe na folha, se a situação mudou, e escriturar no E-Social. Depois que isso for escriturado no E-Social, no mês subsequente, virá junto com a guia de FGTS daquele colaborador o valor do desconto, a empresa vai ter que pagar, e a partir do momento que a empresa pagar essa guia, o financeiro da empresa, ou o administrativo da empresa, vai fungar no cangote do RH e falar: peraí, nós pagamos X mil de guia esse mês. Quanto que foi de fato descontado do colaborador? E aí, uma série de questões operacionais podem acontecer. Então, primeiro tem um monte de rotina de pegar o Emprega Brasil, escriturar no E-Social, escriturar da maneira adequada na folha, né? E segundo, vão ter rotinas também de tombamento dos contratos existentes. A lei diz que o contrato do consignado anterior tem que ser tombado pelo banco para a nova modalidade em 120 dias. Então a gente tem empresas, por exemplo, com 40 mil colaboradores no nosso portfólio, que tem 28 mil contratos de legado. Em 120 dias, ou seja, em 80 dias úteis, eles vão ter que tombar 28 mil contratos, o que dá 350 por dia, se eu não errei a conta. E aí são quais as rotinas? O banco cria um contrato novo, o RH tem que desaverbar o contrato antigo, entrar no Emprega Brasil, pegar o contrato novo, escriturar no E-Social, jogar para a folha, tudo de maneira adequada. Então, tem uma série de obrigações que o RH tem que fazer, e a MP, a regulação é bem clara. Se houver omissão ou erro operacional do RH, a responsabilidade por isso é da empresa. Então, o banco pode cobrar a empresa. Se você manda 2 comandos de dedução para a folha e desconta mais do que a margem do colaborador, o advogado trabalhista do colaborador pode cobrar da empresa. Então, tem uma série de questões aí. E eu vou dar um dado para você dessa parte operacional para mostrar que isso é importante. A gente tem mais de 1 milhão de colaboradores na nossa base de empresas para quem a gente processa o consignado privado. 25% dos novos empréstimos consignados chegaram com um valor de desconto maior do que a margem consignada. Então já vai dar problema. Nós temos que entender se foi um cálculo da Dataprev, que no início ela não estava colocando a margem líquida, mas sem a margem bruta, e aí o erro não é do RH, ou se foi um erro do RH na hora de colocar a adequação da margem consignável de acordo com a nova regulação. Então, é um exemplo. Segundo exemplo, 5% dos colaboradores que tiveram um novo empréstimo consignado já tinham no modelo anterior. E a lei proíbe isso. De novo, a gente precisa entender se foi um erro lá na ponta
na hora de informar para os bancos da plataforma do governo, ou se foi um erro do RH que não escriturou isso adequadamente no E-Social. Então, tem muita questão operacional para a gente ver. E o que tem uma cereja, uma pitada de cereja nesse bolo, é o fato de que 36% dos empréstimos novos originados são por instituições financeiras que não tinham correlação com a empresa antes. Então, se você vai ter que interagir com a instituição para ajustar alguma coisa, como que você vai fazer? É importante, claro, que o RH, então, tenha empresas como a nossa, e eu vou vender o meu peixe, para ajudar o Sim. RH nesse relacionamento com os empregadores. Então, essa é a parte operacional, tá? Mas aí tem a parte proativa. O que o RH pode fazer de uma maneira mais ativa? Começar a entender quem está ofertando crédito para o colaborador, por que está ofertando crédito para o colaborador, como é que está a taxa de juros. Então, vou te dar alguns exemplos, tá? No modelo anterior do consignado, a taxa média que a gente via na nossa plataforma era de 2,9% ao mês. Agora, a taxa está de 6% ao mês. Uma série de questões que a gente pode discutir aqui de por que o mercado ainda está precificando mais caro, mas a questão é, será que o RH tem que parar e ficar vendo isso sem tomar uma reação? Ou o RH vai conversar com aquelas instituições com quem ele tem mais relacionamento para tentar baixar essa taxa de juros de maneira mais proativa, né? Outro fato interessante, nós vimos um aumento muito grande no perfil de crédito de ticket baixo. Mais de 10% desses novos empréstimos que a gente viu na nossa plataforma são de tickets inferiores a R$ 1.500. Que talvez a melhor opção não seja um consignado, seja um adiantamento salarial ou outra coisa de curto prazo. Então o RH tem agora na mão o poder de avaliar proativamente essas transações e contribuir com a vida do colaborador. Isso, claro, implica também uma dimensão muito importante de educação financeira. Nesse ponto que eu ia puxar contigo, né? O crédito do trabalhador ele é muito importante, né, para a saúde financeira, desde que eles consigam usar isso de forma adequada, tá? E eu quero saber como que vocês podem ajudar os RHs a educar esse trabalhador, não só otimizar, organizar os processos, mas fazer isso de forma estratégica para manter todo mundo longe do endividamento. Ó, primeiro fato é conteúdo. E a plataforma da Salary Feeds, né, que é uma empresa do grupo Serasa Experian, vem recheada de conteúdo de educação financeira. Tanto conteúdo produzido pela gente, quanto conteúdo produzido pelos nossos parceiros que também estão na plataforma. Só que além disso, com os empregadores que são nossos clientes, a gente monta programas tailor-made para eles, para os colaboradores deles, de acordo com o perfil online, presencial, dependendo ali de cada necessidade do RH. Mas além disso, um outro componente fundamental para se fazer educação financeira é ter dado, é entender o que está acontecendo. E na plataforma da Salary Fits, o RH vai ter uma visão completa de qual o perfil do crédito que está sendo ofertado, qual taxa de juro, por qual instituição financeira, comparar com o dado do passado, já que a gente tem dado de 20 anos aí desse mercado, e mais do que isso, de entender até recorrência do próprio colaborador e falar assim, opa, aqui pode ter uma situação específica, vamos chamar esse colaborador para conversar, entender o que está acontecendo com a vida dele, porque acho que o impacto do estresse financeiro no ambiente de trabalho, de maneira negativa, é inegável, e o RH proativo, né, ele pode ajudar bastante o colaborador e ter muito protagonismo agora com esse novo consignado do trabalhador. Muito bom. E aí, gente, entenderam tudo, né? Entenderam? Eu entendi. E olha que eu não estava por dentro, agora eu já estou. Mas, se conectem com o Delber e com a Salário Fits para apoiar você nessa construção, nessa estruturação de processos. Algumas pessoas comentaram aqui no chat já: "E agora? Vai ser tudo culpa do RH?" Não, gente, não é culpa do RH não. Mas é importante que vocês conheçam o processo para poder segui-lo adequadamente, porque é um direito do trabalhador e ele vai, em algum momento, solicitar isso para vocês. Então fiquem por dentro, acessem a plataforma para ficar por dentro, conhecer, tem muito conteúdo por lá. E contratem também a Salar Pits para apoiar vocês nessa estratégia. Vocês não precisam se matar, não é mais trabalho não, tem como resolver. É só procurar a pessoa certa, né, Delber? Exato, é grátis pro RH e vocês podem colocar a culpa na gente. Sim, exatamente. Então, ó, vamos botar a culpa na Salar Fits, tá bom? Muito Mas obrigado, entre em Sandra. contato com eles, vai aparecer aqui o contato do Delber na tela para vocês. Se conectem com eles para saberem mais, tá bom? Até mais. Obrigadíssimo, gente.